Olá, começando mais um episódio do Mano a Mano Podcast, como sempre aqui direto do estúdio da Impacto Comunicação e Marketing, bem aqui no centro de João Pessoa. A você que deseja ser, inclusive, dos nossos parceiros, é só entrar em contato com a Impacto Comunicação e Marketing pelo Instagram, aqui pelos comentários, faz o contato que nossa equipe te retorna. Dessa noite, desta segunda-feira, estamos recebendo uma das figuras políticas mais importantes da história recente de Santa Rita, na verdade, dos políticos mais experientes, que agora exercendo seu 5º mandato de vereador, polêmico, porque tem sempre muitas verdades contundentes a serem ditas, e essas verdades, daqui a pouco, a gente vai buscá-las, uma por uma, pelo menos as que puderem ser ditas na noite de hoje. Meu amigo Clóvis Diloi, vereador atuante da cidade de Santa Rita, pelo MDB, voltando ao parlamento nesta legislatura, Clóvis. Primeiro, saudá-lo, agradecer por ter aceitado nosso convite, e dar as boas-vindas e o nosso muito boa noite para você. Boa noite, mano. É aquela história, cada convite se torna uma obrigação. O político, ele tem todo dia de prestar contas do seu mandato e de tudo aquilo que ele faz. A gente, quando em campanha, diz ao povo que vamos trabalhar, iremos trabalhar, e mais nada do que é justo do que prestar contas do que está se fazendo. O político, quando ele foge do debate, ele tem muita coisa errada por trás, porque a satisfação número 1 é da população. Primeiro, aos meios de comunicação que levam todo um trabalho realizado pelos políticos, tudo que é feito e, acima de tudo, respeitando a nossa imprensa, respeitando o nosso eleitor, a nossa cidade e respeitando os poderes, né? Porque na hora que um político se nega a dar informação, se nega a dar uma entrevista, é porque ele, muitas das vezes, não tem a competência para estar onde está. Ele se elegeu, ou como vice, ou como alguma coisa parecida, e começa a se negar. Eu acredito muito nos políticos que prestam contas da sua eficiência. Então, estar aqui mais uma vez no Mano a Mano, pela primeira vez no Mano a Mano, é muito interessante para a gente ter a oportunidade de mostrar a Santa Rita, Paraíba ao mundo, a qualidade de vereador que nós estamos sendo e exercendo esse mandato pela 5ª vez. Clóvis, como eu falei na abertura, você, de fato, como uma das figuras importantes da história recente da política de Santa Rita, você já presidiu a Câmara, dos vereadores mais atuantes do Tibiri 2 e região, do Alto das Populares, enfim. Você tem uma atuação ampla na cidade. Como é chegar ao 5º mandato? Qual a diferença do Clóvis que exerce essa atual legislatura para aquele Clóvis dos primeiros mandatos? O que é que traz? Que tipo de evolução você mostraria, ou você diria para o grande público de Santa Rita do que hoje representa o vereador Clóvis para a classe política e para esse mandato? Primeiro, a gente hoje se sente com a mesma vontade, com o mesmo brio do primeiro mandato em 1989, com a experiência de 2024. Quer dizer, graças a Deus, a gente chegou mais uma vez na Câmara, a gente passou 16 anos fora, mas sempre trabalhando no meio do povo, sendo candidato, apoiando o candidato, elegendo o prefeito, e chego nesse mandato com a obrigação de fazer o melhor mandato da minha vida. Por quê? Porque a gente teve uma experiência única de chegar na Câmara como poucos acreditavam, mas eu nunca titubeei de ter a certeza que nós voltaríamos para a Câmara e faríamos diferente e faríamos a diferença. Muita coisa aconteceu na casa de Antônio Teixeira e eu acredito que se eu estivesse lá no mandato, Santa Rita não tinha passado por certas situações que passou. Porque com a minha experiência, com a vontade de luta, com a coragem que nós temos, nós não deixaríamos a nossa cidade entrar em parafuso e muitos aproveitadores por lá passaram, não teria tido a oportunidade de encontrar a porta aberta. Mas Santa Rita é forte, Santa Rita é uma cidade crescente e como vereador, o decano da casa, pelo número de mandatos, é o vereador Anésio Miranda, um grande vereador, mas o decano em tempos de entrada na Câmara somos nós, mas a gente sente orgulho de estar com a mesma vibração quando com 21 anos entramos e hoje com quase 60 está sentado na cadeira representando o nosso povo e quem nos conhece, quem nos acompanha, sabe que nós não somos de sair
da briga de lutar pelo povo e, acima de tudo, respeitando a família santarritense e respeitando tudo aquilo que traz de bom para o nosso município. Você tem como ponto de partida o bairro Popular, onde atuou, onde morou o seu pai, o seu Loi, grande figura, grande conhecida na cidade. Ali na região da feirinha ali do Tibirium, Altas Populares, ali, quase na porta ali do Santa Cruz. E vai para o Tibiri 2 e começa esse trabalho, ou seja, você tem essa conexão. E hoje, morador e um dos representantes do Tibiri 2, que isso acabou pela evolução dos anos, a chegada de grandes loteamentos, o próprio Marcos Moura, o Etel Santiago ali no entorno, outros bairros se formaram. E hoje a gente, quando nós que tínhamos o Altas Populares como é o colégio eleitoral, hoje nós temos o Tibiri 2 e região, e você está lá, atuando e morando nesse grande compartimento. Como é ser um dos responsáveis por representar os interesses de um bairro tão complexo, com várias necessidades? Agora mesmo a prefeitura tem um programa de pavimentação de ruas, tem a construção de uma escola na entrada ali, na próxima entrada do Etel Santiago, tem várias situações a serem executadas no bairro, são várias necessidades e pleitos apresentados. Como é hoje representar o maior compartimento populacional da cidade? É muita responsabilidade, sabendo até que nós não fomos o vereador mais votado do bairro, né? Sim, o vereador Bruno de Cicinha, um excelente trabalho, estava no mandato, agarrou as oportunidades, fez um excelente mandato. Ele tem a sua mãe Cicinha, uma guerreira, que fez com que Bruno fosse o vereador mais votado nas últimas eleições, como eu já fui em outras eleições. Mas o Alto das Populares, como você citou, foi preponderante para a nossa carreira política. Foi o Alto das Populares que nos fez o vereador mais votado em 1988, e ainda hoje nossos laços são infinitos com a população. Você mantém um comércio no Alto das Populares hoje mantém também? Um comércio, muitos familiares, e estamos reivindicando sempre melhorias, tanto é que a gente tem asfalto para chegar no Alto das Populares, passando ali na São José com a Paraíba, para encostar na 22 de maio, e muitas famílias ali ainda seguem nos segue e nos ajuda, né? Porque foi o Alto um dos responsáveis pela nossa vitória, como Vazenova, como Marco Moura e o loteamento. Não posso esquecer de nenhum, porque foi uma junção dos bairros que nos trouxe de volta à Câmara. O Tibiri é um conjunto que precisa cada vez mais de infraestrutura. Nós temos um conjunto que ele, já no seu nascedouro, foi de problemas. A gente tem um complexo da Avenida Conde ali, que toda vez que chove, nós temos enchentes ali, invasões de casa pelas águas, pelo despreparo dos últimos 8 anos, que o ex-prefeito não fez. Apenas maquiou muitas das obras, Tibiri teve maquiagem, e as pessoas sofrem constantemente. Nós temos um dos maiores bairros depois do Tibiri, que é o Marcos Moura, não foi feito nenhum tipo de drenagem das águas. Então, são problemas pontuais que levamos sempre ao prefeito Jacques, ao secretário Matheus, para que se faça um projeto, para que as pessoas consigam ter, de fato, de direito, no inverno ou no verão, a tranquilidade de viver ali. Muitos comerciantes nos procuram diuturnamente, à procura dos projetos para aquelas áreas que há décadas vêm sofrendo isso. A gente sabe que o Marco Moura, até hoje, não recebeu a infraestrutura necessária para dar sossego e uma boa habitação a todos que ali residem. O Marco Moura hoje é muito maior do que muitas cidades do Paraíba fora. Dizendo também e cobrando sempre do governo do Estado. A última vez que eu me lembro que o governo do Estado teve acionado foi quando eu fui vereador e Zenóbio Toscano era o secretário do Estado de Infraestrutura e levou água para o Marco Moura. Fizemos uma reunião no Pereirão, no Colégio Antônio Pereira, onde eu tenho as fotos de Zenóbio Toscano, uma bancada de vereadores, nossa reivindicação, quando, à época, presidente da Câmara, levamos a água da Cagepa para o Marco Moura. Então, são coisas que o governo do Estado esquece, que a prefeitura, por si só, ainda não conseguiu o recurso necessário, mas agora, graças à confiança em nível federal, que Jacques foi a Brasília, de gabinete a gabinete, conseguiu mais de 100 milhões de reais, ou quase 100 milhões de reais, que estão sendo aplicados dentro do município, nos 4 cantos. Semana passada eu estava em Odilândia,
Bebelândia, hoje já tem Cicerolândia, assinamos há poucos dias lá em Marcos Moura, e o prefeito Jacques, ele comete, e ele faz nos eventos deles, além de assinar, a obra em andamento imediatamente, coisas que não acontecia. Nós temos o Eitel Santiago agora, com diversos projetos para lá. A gente, semana passada, uma escola de alto padrão para aquela comunidade, que nós estamos em Santa Rita há mais de 15 anos sem uma escola, mas antes perdemos escola. A Escola Flávio Ribeiro, uma escola tradicional do centro de Santa Rita, ela foi fechada para se colocar uma secretaria, quer dizer, um absurdo você não dá ao povo de Santa Rita a oportunidade de estudar perto de casa. Flávio Ribeiro estudou meus irmãos, grandes empresários de Santa Rita estudaram na Flávio Ribeiro. Então, você não pode, uma cidade crescente, nós temos hoje mais de 160 mil habitantes, nós temos mais de 100 mil eleitores. E como é que se fecha a escola? Como é que fecha a porta para as pessoas poderem crescer? Porque eu acredito, como dizia o ex-prefeito Olho Soares, as famílias mais humildes só conseguem subir e melhorar quando seus filhos têm educação suficiente. Esses dias eu dei um exemplo. Lá em casa dos 5 irmãos, apenas dois são formados, eu e minha irmã caçula. Os outros ainda, eu digo direto, incentivo. Mas na hora que você tem pessoas qualificadas e formadas dentro de casa, você começa a melhorar o seu nível de vida. Hoje, lá em casa, eu tenho a minha filha, que é formada, Yasmin, eu tenho o meu filho, que é formado, Adjailson, em gestão, eu tenho minha filha, que é pedagoga, lá no Rio de Janeiro, eu tenho o meu filho Neto, que esse ano termina, ele é TI na Unip, e hoje, mano, por incrível que pareça, a educação superior está mais barato do que a educação infantil. Ou seja, hoje a gente paga um valor que se pode pagar. Na época dos meus pais, na época que a gente era estudante, era muito difícil você pagar uma universidade particular. Hoje tem aí o governo federal financiando. Então, como é que um município como Santa Rita, da região metropolitana, se fecha uma escola no centro da cidade? Mas a gente falou com o prefeito, e o prefeito vai devolver a escola à comunidade estudantil. O prefeito já está fazendo as modificações, vai fazer o que durante mais de 10 anos não fizeram, que foi cuidar do ambiente escolar. Tem escolas que a gente está indo para lá, foi feita a licitação, mas antes que se dê início, que vai ter a homologação da licitação, eu estou indo lá, e diversos vereadores, ajudando as escolas a ter o mínimo para que ela funcione de fato de direito. Nós tivemos agora uma secretária de educação que foi relapsa. A nossa educação, ela declinou. Nós tínhamos apenas na escola cal sobre cal. Se você for contar as portas de muitas escolas, o prefeito fez bem quando colocou uma nova metodologia, uma nova pessoa para dirigir a educação de Santa Rita, porque já estava estagnado. Ali não tinha mais o que dar. O nosso servidor, ele já estava desestimulado. Além de que o ex-prefeito desestimulou, tirou direitos. Eu escutei o nosso presidente José, quando falava na semana passada, do que aconteceu no município e quantas ações os servidores têm, através do sindicato, na justiça, para requerer os direitos que foi cortado, tirado. Teve gente que perdeu por mês R$700, é uma feira. Isso. Tem família que com 700 faz uma feira para passar 15, 20 dias. Mas foi retirado todas as vantagens, tudo que o servidor público municipal conseguiu durante muitos anos, no governo Pantanha, foi retirado do contra-cheque. Então, Santa Rita hoje vive um novo momento. Santa Rita hoje vive uma administração humanizada. Quem está dizendo é um vereador que se elegeu na oposição. E eu dizia a Jacques, na hora que você se livrar das mazelas do governo passado, eu estarei contigo, porque Jacques é bom de conversa. Jacques é um cabo humilde. A esposa de Jacques foi secretária de Bem-Estar, é de portas abertas. Por incrível que pareça, tem coisas que a gente tem que dizer e as pessoas têm que ir lá e procurar saber dentro do próprio município. Se abriu salas dentro da Secretaria de Bem-Estar que tinham 300 cadeiras de roda que não eram doadas. Hoje eu ligo na sexta-feira avisando que uma pessoa teve uma perna amputada, avisando que uma pessoa doente está precisando de uma cadeira de banho, 72 horas no máximo está lá.
A secretaria funcionando, as famílias que foram atingidas pelas cheias receberam toda a atenção que nunca receberam da prefeitura. Era o secretário, eram os vereadores, até vereador de oposição se juntou com o prefeito para dar tranquilidade àquelas pessoas no momento difícil que foi essa cheia. Então, Santa Rita hoje, acima de tudo, tem uma administração humanizada, uma administração que escuta, vai receber críticas? Vai receber pedradas? Vai, porque ninguém consegue consertar uma administração de 10 anos em 1 ano e 7 meses. Como vereador de oposição, tenho acompanhado diuturnamente, tanto as redes sociais, tanto as assinaturas, tanto os convênios, para que a gente tenha, de fato e de direito, um pacote de obras, um pacote de serviços que seja digno. Eu vivo na Secretaria de Infraestrutura, brigando com Silas, brigando com Matheus, para que as pessoas, os construtores, os investidores, tenham segurança dentro de Santa Rita para lá aportarem e nos darem o que a gente quer. O que é que a gente quer? Eles estão gerando emprego, estão comprando no comércio, está enriquecendo a cidade. Nós temos N empresários que logo vão visitar Santa Rita porque estão vendo a segurança da administração e, politicamente, estamos indo corretamente trabalhando para dar o que o empresário quer, um município seguro. O empresário quer um município que pague religiosamente bem. O empresário quer um município que esteja investindo na infraestrutura. Quando se vê esse cabedal de serviço que está sendo feito, aí sim, incentiva aqueles, como hoje a entrada de Tibiri, ali onde era o leilão SPB, era um cemitério. Hoje nós temos uma grande distribuidora de material de ferragem, nós temos um outlet de sofá e vamos ter ali um dos maiores supermercados de Santa Rita. Já há 1 ano e pouco estão trabalhando lá e logo teremos um grande mercado, um atacadão ali, onde era o leilão do SPB. Então, isso é fruto da confiança dos empresários em Santa Rita, os construtores, eu digo diuturnamente, o pessoal do grupo dos construtores, quando me acionam, eu vou a Silas, eu vou a Matheus, ao próprio prefeito, porque nós temos um gargalo muito grande, que ainda é o cartório, que tem provocado a ira de muitos construtores. É um problema esse cartório, viu, demora, Cláudio? É um exato. problema. Eu mesmo sou vítima. Há mais de 1 ano eu estou tentando regularizar um imóvel meu e eles pedem cada vez mais um documento. Infelizmente, ainda está acontecendo isso, mas a gente já fez, o próprio presidente, que é construtor, e a família, já levou o conhecimento do Conselho aqui do Tribunal de Justiça, né, da ouvidoria, para que se dê agilidade. Nós não podemos ser penalizados pelo que aconteceu no passado. Eles têm de agilizar, porque isso aí, tempo é dinheiro, principalmente para construtores. Então, esses são os cabedais que nós devemos trabalhar para dar tranquilidade à população, dar ao servidor público o incentivo dele nos ajudar cada vez mais e fazer cada vez mais uma cidade. E cobrando, porque Santa Rita, ela não é só para ter o arco metropolitano e a ponte do futuro de governo do Estado de propaganda, não. Porque isso aí, quem menos vai ser favorecido hoje vai ser o povo de Santa Rita. A ponte do futuro não vai usar o povo de Santa Rita, não. O arco metropolitano, ótimo. Mas nós precisamos de obras como teve o Hospital Metropolitano. Nós estamos com a UPA lá há 12 anos, sucateada. O presidente da Câmara, o vereador Epitácio, disse ao governador Lucas, vá lá, governador. E o mais interessante que eu vinha pensando, o deputado Zé Paulo, faz mais de 10 anos, eu acho que ele deixou de ser deputado. Mas nós temos uma deputada em Santa Rita, que ainda não conseguiu atuar igual o ex-deputado Zé Paulo. Porque quando o Zé Paulo foi deputado, as escolas do município, toda do estado, foram reformadas. 16 escolas. Exato. E até hoje está lá o Grupo João Urso, no centro de Santa Rita, sucateado. Aonde você vai, agora que estão terminando uma reforma no colégio vizinho ao colégio estadual, o Antônio Teixeira, que é a antiga integrada. O integrado, onde minhas irmãs estudaram lá. Então, quer dizer, precisamos de uma atuação. Nós temos uma pré-candidata a deputada que mostrou-se como secretária ser humanizada, ser acessível, eficiente e, acima de tudo, ter um bom coração de fato de direito.
Porque é muito fácil você vir para frente da Câmara e dizer que é bom. Mas o seu histórico, o meu histórico é quem diz quem Clóvis é. Clóvis é um homem de família, Clóvis é um homem casado há 30 anos, educou seus filhos muito bem, obrigado, vive no meio da cidade, ando na feira de Santa Rita, de Vaza Nova, de Tibiri, todo mundo nos vê. Aqui eu não vendo propaganda. Aqui quem me vê sabe quem sou. Você vende exemplo. Ontem estávamos finalizando a festa da paróquia São Pedro e São Paulo, juntamente com o prefeito, vice-prefeito, vereador Otávio, vereador Flávio. Nos encontramos lá no sábado à noite. Exato. Muitos vereadores, vereador João Alves, prestigiando a cidade e o bairro. Nós temos lá a construção da nova paróquia São Pedro e São Paulo, que será motivo de turismo, para aumentar o turismo de Santa Rita, que é uma das mais belas igrejas. O turismo religioso é importante. E com um número suficiente de bancos para que nós possamos rezar, profetizar, pedir a Deus, fazer as orações em um ambiente totalmente do tamanho das necessidades do bairro Tibiri e Santa Rita. Então, esse é o caminho. E digo mais pessoas, eu sou hoje uma das pessoas que faz até, não é a propaganda, mas peço doação para a paróquia São Pedro e São Paulo, porque a nossa igreja, onde eu me casei, em 1998, era muito pequena. E a que o padre está fazendo com a comunidade era do tamanho desejável. Então, aquelas pessoas puderam ajudar. Sempre eu tenho lá na minha página do Instagram, padre Carlos Emanuel também, e toda a comunidade tem trabalhado para que o próximo ano a festa de São Pedro e São Paulo já seja na nossa nova igreja. Como é que... vamos começar a falar de política um pouquinho. Vamos trazer do ano passado para cá. Nós sabemos que esse início do governo de Jacques foi muito difícil sob vários aspectos. Um dos principais foi a tentativa de permanência do ex-prefeito, como que o mandato de Jackson fosse um terceiro mandato, uma terceira gestão Panta. Até que ali, por volta do mês de final de março para abril, houve um rompimento. Como é que você enxerga? Primeiro, como é que você avalia o estado do município, a herança que Panta deixou para Jackson? Como é que você enxerga isso? E como é que você avalia aquele episódio da necessidade de Jackson ter que dar um basta no que estava acontecendo para poder começar a governar a cidade? E aí, inclusive, pegando um gancho que você acabou de falar na primeira fala, de que houvera dito ao prefeito, de que a partir do momento em que ele não tivesse mais nenhum resquício da ex-gestão no seu governo, você, como vereador eleito pela oposição, adentraria a bancada de sustentação do prefeito. Como é que você avalia todo esse cenário dessa tentativa de permanência, desse rompimento e do respiro que dá a gestão de Jacques a partir de então? Primeiro, mano, eu acho que todo governo ele tem que ter a sua formatação. Jackson, ele acertou em número grau quando livrou o CPF dele, porque o prefeito de Santa Rita tem um CPF. O CPF do ex-prefeito está aí manchado. 3 ou 4 já contas reprovadas pelo tribunal e pela Câmara. Todo mundo sabe as investigações que estão rolando. Condenado na justiça comum. Vendeu até a água de Santa Rita. Hoje o prefeito fez um trabalho junto com a Câmara e a gente já pode dizer que tem uma tarifa social em Santa Rita. A gente sabe de quanto foi, mais ou menos, não pode provar, o porquê foi que a água de Santa Rita ela foi vendida como foi vendida. Infelizmente, muitos vereadores são culpados disso. Mesmo antes de ser vereador, eu denunciava essa situação. Eu lembro. Então, a formatação de Jackson está mais do que correta. É o CPF dele. O rompimento, eu não digo nem rompimento, porque o ex-prefeito se achava dono da cidade e achava que teria ali um fantoche de prefeito. Jackson mostrou identidade e autoridade quando disse não a muita coisa que a gente não pode revelar, porque Jackson disse acima de tudo, eu tenho responsabilidade com o meu nome. Eu sou um camarada novo, Jackson, se brincar, tem 40 e alguma coisa. Uhum. Imagina aí você estar na barra dos tribunais o tempo todinho por conta de ações que não foram permitidas e que Jackson de prontamente rompeu. Muita gente diz, mas ele não rompeu, não. O maior problema de Jackson se eleger prefeito foi Emerson, porque grande parte do eleitorado que votou... Nós somos dois, apenas abrindo parênteses a sua fala, nós somos dois exemplos de cidadãos santarritenses que votaram em Nilvan contra o candidato de Panta. Que, na verdade, Jackson nos deu a resposta, e uma resposta que todos queriam.
se livrar das correntes do mal, se livrar do pantismo, se livrar do janismo. A verdade é essa. Então, Santa Rita hoje, Jacques tem quase 70% de aprovação da última pesquisa que eu vi, por conta que ele se livrou dos grilhões que queriam acorrentar a administração e fazer do jeito que era feito, sem ouvir as pessoas, sem estar perto da comunidade, sem ouvir os anseios populares. E isso hoje está acontecendo, o prefeito está no meio do povo, os vereadores estão ajudando a administrar. Quando a gente leva uma demanda para o prefeito, ele manda imediatamente para a secretaria e vê como fazer, apresentar um projeto, fazer a programação, fazer a projeção e executar. Nós estamos aí numa crescente melhoria no serviço de saúde de Santa Rita, que era uma verdadeira desgraça. Hoje nós temos aí atendimentos nos postos de saúde de fato e de direito. Hoje ainda tem alguns gargalos. Emerson, como médico, ex-prefeito Emerson Panta, como médico, dizem que ele é cardiologista, mas lá todo mundo sabe que é o único cardiologista sem coração. Santa Rita hoje não tem médico suficiente dentro do município, porque o salário que se paga a um médico é menor do que 95% dos municípios paraibanos e 98% dos brasileiros. Qual é o médico que quer trabalhar menos de R$5 mil? Qual é o médico? E isso eu já disse ao prefeito, mande para a Câmara para que a gente conserte isso. Tem municípios onde minha irmã trabalha em Alagoas, que ela é concursada, o médico lá recebe 12, 13, 15, Marcos 18 Odilon, mil. na época de Marcos Odilon, já se pagava 10 mil a um médico em Santa Rita. E hoje, qual é o médico? Hoje, qualquer médico aqui, se estiver em qualquer clínica, ele vai receber 10 mil, 12 mil, só aqueles atendimentos ambulatoriais. A responsabilidade é muito grande. Então, tudo isso foi juntando e o prefeito Jacques, quando exonerou, foi uma festa em toda a cidade, em todos os cantos que a gente passava, porque o povo dizia, livramos nós da cidade de ter um prefeito sem ser prefeito. E ele queria literalmente mandar na caneta. Ele queria apontar quem seriam os secretários e sim ou não, e independente da vontade do prefeito, que hoje vem fazendo uma reformulação e tirando muitos do Grupo Panta que ainda estão escondidos, mas provocando coisas que o município não consegue andar. A gente tinha uma comissão de licitação lá, que era do ex-prefeito, que estava travando tudo, já destravou muita coisa. Nós tínhamos secretários lá que não eram de Jacques, não. O que fazia ali era aquela história. Infelizmente, vestia uma camisa, mas embaixo tinha outra. Então, politicamente, a Paraíba ainda não se ateve, porque foi uma libertação. E isso foi o que o prefeito fez. Eu aprovo, como hoje o prefeito tem uma bancada de 13 ou 14 vereadores, apoiando a pré-candidata Fernanda Alvino, apoiando o pré-candidato Damião Feliciano, como eu estou votando. Estou votando na pré-candidata Fernanda Alvino e no pré-candidato Damião Feliciano. Por quê? Porque eles vão trabalhar por Santa Rita como Damião. Quando Jacques foi a Brasília, Damião atendeu, colocou as emendas necessárias dentro do que podia e como podia, e se comprometendo mais ainda, como o senador veneziano, que está perto da administração, nos ouvindo, e já mandou recursos, mais de 20 milhões para Santa Rita. Ouvi semana passada um número que vem a chegar a 30 milhões em Santa Rita. São números crescentes, porque as emendas vão entrando de acordo com a programação do governo federal. Semana passada vem passar esse valor. Ótimo. Aí é onde está. Compromisso com Santa Rita. Nós somos a terceira cidade da Paraíba. Nós temos 100 mil eleitores. Vamos usar esse cabedal para que a gente tenha em Santa Rita respeito. Santa Rita hoje não tem um secretário de Estado. Santa Rita hoje não tem uma referência. Se tiver um problema em Santa Rita, nós não temos um referencial para resolver. Nós não queremos um deputado para apontar vigilante em diário oficial, não. Nós queremos um deputado que leve obras estruturantes que ele sabe, que ela sabe. E ela perdeu de fazer agora, antes das chuvas, o remendo que tinha que ser feito, que o seu marido não fez, que é ali na Avenida Conde, que é ali na Ivo Borges, que é a drenagem do Marco Boro. Não teve. Eles vão dizer o que no meio da rua? Eu disse a Tibério, quando estive lá um dia para resolver um problema, vocês do governo do Estado vão perder de novo a campanha em Santa Rita, porque não fizeram nada relevante.
A estrada de Forte Velho, Ricardo. O que eles estão fazendo é o que ficou programado do governo de Ricardo ainda. Santa Rita é pobre em obra do governo. Santa Rita em ação do governo. Eles só trabalham quando a gente vai para cima. A Casa da Cidadania. A Casa da Cidadania da terceira cidade da Paraíba. Um mês, mexeram os fios lá para roubar, não roubaram. Levaram a fiação toda. Mas não levaram, o fio estava só cortado. Eu fui, denunciei e exigi. O presidente da Câmara foi, denunciou, exigiu. E com 2 dias resolveram. Tem lá ainda a Casa da Cidadania de Santa Rita. É indigna para o povo de Santa Rita, como é lá aquele prédio. Falta de estrutura, é tudo de improviso. Agora mesmo eu estive lá e tem ar-condicionado, tem tudo, mas não tem relevância. Então, isso aí, eu e o grupo de vereadores e a comunidade, os cidadãos de bem, os santarritenses, vai cobrar do governo do Estado. Vamos cobrar do candidato do governo. Santa Rita merece respeito. Nossas delegacias não têm policiais civis suficientes. A gente, mano, como você conhece Santa Rita como ninguém, o batalhão de polícia militar que Severino Maroja inaugurou lá atrás, há mais de 20 anos, tinha mais PM do que atualmente tem hoje. E era companhia só, era uma companhia de polícia. Né? E Santa Rita cresceu. A responsabilidade do batalhão é Lucena, é Cruz do Espírito Santo e Santa Rita, e diminuiu, mas a criminalidade não. Santa Rita está no mapa como um dos municípios mais violentos do Nordeste. E isso aí a gente tem que trabalhar muito na educação, na qualificação, para que os nossos jovens voltem para a linha do bem, porque o mal é fácil entrar e para se manter no bem é difícil. E isso aí é com muito trabalho, com planejamento, incentivando o estudante a se manter, criando curso de capacitação. Santa Rita tem que fazer tudo isso. A segurança não é só violência e polícia, um contra o outro, não. É um preparo dentro do município para que aquela juventude tenha o preparo suficiente para dizer não a tudo que acontece de ruim. Essa busca pelo respeito que você tanto fala e que você atribui sobre a importância que Santa Rita tem, terceiro maior colégio eleitoral do Estado, e com toda essa repercussão que você traz, são vários pontos que você coloca, dá-se para atribuir tudo isso à falta de prestígio do mandato de Jane? Como é que você avalia esse mandato de Jane? Essa atuação de Jane como deputada? Olha, primeiro eu gostaria de ter pelo menos uma relação do que foi feito dentro de Santa Rita com as emendas da deputada. O que é que ela trouxe de bom para Santa Rita, a não ser as nomeações do último diário oficial? Precisamos em Santa Rita de ações efetivas e de clareza dos atos, porque antes de ser deputada ela tinha prometido um sopão. O sopão transformou-se em água. Antes de ser secretária, ela dizia que o cheque dela ia para as assistências sociais, para as casas de ancião, ia ser doado. E até hoje ninguém recebeu. Verdade. Então, a gente, para avaliar, a gente tem que ter pelo menos noção do que foi feito. Só falácias não vale. Clóvis prova, nesse mandato, as ações e as obras que já realizou, graças à parceria com o prefeito Jacques. O prefeito Emerson, ele sabe muito bem. Ele me prometeu calçar a rua Dionísio Alves de Oliveira, e não calçou durante 8 anos. Calçou a de lá, calçou a de cá. E Jackson, em 30 dias, depois que a gente resolveu apoiá-lo, não só ela, mas são 9 ruas daquele complexo e mais 30 ruas dentro do Marco Moura a serem calçadas. Inclusive, tem uma rua que era para ser dada a ordem de serviço, da escola Elton Santana, sim, de frente à escola. Aquela rua. Por conta das chuvas ali, porque prejudica todo o alunado, prejudica todos os moradores. Eu conheço a localidade e precisa mesmo calçar aquilo ali. Uma escola de maior importância. Lá são os 2 turnos que o estudante... E a diretora lá, quando me chamou, eu falei para o prefeito, imediatamente o prefeito autorizou, entrou na licitação, já foi feita a licitação, já foi homologada a licitação, íamos dar a mais de um mês a ordem de serviço, mas infelizmente as chuvas invadiram. Então, eu não tenho como analisar um mandato de um deputado que eu não conheço a sua atuação, eu não conheço as obras. Ah, mas ela levou um conjunto habitacional. Não tem. Ah, mas isso aqui... Não, me diga uma marca. Tem que ter uma marca, tem que ter alguma coisa. Tem o quê? Eu não estou falando aqui... E são 2 mandatos, né? Eu não estou falando aqui como opositor, não. Eu estou falando como cidadão.
O cidadão que nasceu em Santa Rita, que mora em Santa Rita, que tem comércios em Santa Rita, que vivencia a feira. Eu não vou no churrasquinho de dó, dizer, que é o melhor churrasquinho em época de eleição, não. Eu estou lá de 15 dias, 10 dias, deu fome, está lá, passo churrasquinho. Eu tô lá na Delícia Food, eu estou lá na Irmã Rose, eu estou em tantos restaurantes que se tem em Santa Rita, prestigiando o nosso povo. Eu estou lá no Engenho do Forró, né? Então, é aquela história. Conheço, não, visito frequentemente Forte Velho, Aloísio, lá no quiosque do nosso saudoso Pessoinha, de fato, de direito. Para a gente analisar uma atuação, a gente tem que conhecer. Quando tiver a prestação de contas, eu fiz isso aqui, aí a gente pode... Mas, mano, não tenho como avaliar. Seguindo com a pauta... Você tem, como você acabou de falar, são várias demandas apresentadas à gestão do prefeito Jackson. Você falou da rua Dionísio Alves de Oliveira, eu estava no dia do lançamento da ordem de serviço e as máquinas trabalhando imediatamente. Aí várias pessoas vão falar, porque nós tivemos uma figura maravilhosa, emblemática, dando testemunho lá que foi sua mãe, mas nós tivemos também, enquanto imprensa, registrando o relato de outros moradores que reivindicavam aquele pleito daquele calçamento há 40 anos. Como é que a gente pode, a partir disso, da atuação parlamentar do vereador Clóvis, que chega a um alinhamento com a gestão de Jackson e vê resultados dos seus requerimentos, dos seus projetos apresentados, sendo revertidos e respondidos em obras? Como é que a gente pode, a partir desse ponto de vista, a partir do olhar de Clóvis, como é que você avalia o mandato de Jackson? Olha... Primeiro, é um mandato de superação. Em ter se livrado dos grilhões do Panta, já foi um ponto positivo. Em estar fazendo a limpa daquelas pessoas que não estão colaborando de fato de direito da administração dele, já é outro ponto positivo. Ir a Brasília e conseguir o volume de recursos que Jacques conseguiu, aí você começa a ver que ele tem prestígio e a classe política confia nele. Por quê? Porque sabe-se muito bem da prática. Mano, como é, meu amigo, que a minha candidata tem 20 mil votos e o meu deputado federal, numa cidade de 100 mil eleitores, tem 2 mil votos? Não existe. Então, quer dizer que não houve o trabalho. Então, o deputado federal, ele visa muito a reciprocidade eleitoral, porque é lá em Brasília que ele consegue os recursos para jogar para o município. E Santa Rita, nas últimas 2 eleições, quando teve o ex-prefeito como candidato, ele não deu a reciprocidade a nenhum, mas antes fechou os comitês eleitorais no segundo turno, aumentando ainda mais a vantagem de Pedro Cunha Lima sobre o então candidato João Azevedo. João Azevedo, verdade. E eu disse que vai perder de novo lá o candidato do governo, porque não tem ações efetivas. Tem ações efetivas em Santa Rita, no Diário Oficial, que saiu a semana passada, que podia ser o Diário Oficial do Panta. Mas para a cidade, para beneficiar a cidade, o povo da cidade não tem. Então, na hora que Jacques vai a Brasília e consegue um volume de quase 100 milhões de reais, deputado Rui Carneiro, deputado Hélio Roberto, Damião Feliciano, veneziano, se vê que Santa Rita será um município que, a partir da próxima eleição, porque nós vamos dar uma votação boa aos nossos candidatos, nós vamos ter o senador mais votado de Santa Rita, o aliado veneziano. Nós vamos ter Damião e nós ainda temos a prata da casa. Aqueles que não quiserem votar em Damião, aqueles que não quiserem votar no deputado que está rebotando recursos, nós temos a mãe do vereador Bruno, que é a vereadora Cicinha, que é santarritense. Nós não vamos desprestigiá-la, não, porque Santa Rita pode votar no candidato oficial do governo e pode votar também nos aliados do governo. Cicinha é uma aliada. O Rui é um aliado, o veneziano é um aliado, o Hélio Roberto é um aliado. Então, nós temos os deputados que estão lutando por Santa Rita. Eu fico muitas das vezes triste quando eu vejo um deputado botou 50 milhões de reais para João Pessoa para calçamento. Aí a gente fica feliz lá em Santa Rita porque o prefeito conseguiu 5 milhões. João Pessoa vai calçar 1.000 ruas. O prefeito está lutando. Nós só temos para terminar, e João Pessoa vai calçar 1.000 ruas e não conclui o calçamento de todas. Cícero bateu um recorde em calçamento e Léo está dando continuidade.
Mas em Santa Rita, com 5 milhões, nós temos quase 500 ruas a serem calçadas. Santa Rita era do tempo que dava ordem para se abrir loteamento e não se exigia o mínimo possível. Muita gente, mas Santa Rita tem isso tudo? Tem, porque a legislação permitia se abrir loteamento, sem o cara do loteamento botava o dinheiro e ia embora e ficou tudo para o município. Hoje, quando se abre um novo loteamento, e Santa Rita tem espaço para se abrir 10, 15 loteamentos, Santa Rita é a cidade que vai mais crescer na Paraíba, porque nós temos extensão territorial. João Pessoa já chegou na barreira do Cabo Branco, não tem mais onde. Já estão comendo as matas ali, Mangabeira não tem para onde ir. Então vai sair em Santa Rita. Santa Rita, ela tem que ter um deputado que coloca, como colocou um deputado federal de Patos, que asfaltou toda a região de central de Patos em asfalto. Ah, mas fizeram também, acima de tudo, toda a infraestrutura de esgotamento sanitário. Santa Rita hoje não tem 10% do esgotamento sanitário. 10%. Como dizia o ex-prefeito Mas Reginaldo a empresa, Teixeira. para quem se vendeu água, tinha uma meta para estabelecer o esgoto de Santa Rita. Mas a gente vai começar a cobrar com mais vigor, certo, os resultados. Ele já tem que mandar para a Câmara e para a administração o resultado de tudo que fez, porque ele tem um rol de investimentos a fazer em Santa Rita de acordo com o que foi aprovado. Isso. Muita gente veio querendo que a Câmara intervisse e entrasse com ação para quebrar esse monopólio. Mas, infelizmente, foi tudo muito bem amarrado, foi tudo muito bem feito em relação à segurança jurídica para que eles tivessem os 30 anos dele dentro de Santa Rita. Mas isso aí foi o presente de igreja que o ex-prefeito Panta deu, com a conivência de muitos vereadores, porque a gente disse isso o tempo todinho. Os vereadores que ajudaram, houve muita coisa errada durante o processo para fazer a ANE tomar conta da cidade, né? Mas isso aí, a Justiça deve analisar as ações que já tem, mas a gente agora tem de cobrar. Se já está, como diz o Matuto, se já está no fogo, vamos esperar cozinhar. Agora a gente quer ver o resultado. Fernanda Alvindo, a gente viu o trabalho dela como secretária de assistência. Santa Rita, depois de 8 anos de estagnação na assistência social, a gente viu no último ano, de abril de 2025 a abril de 2026, resultados que se via na época de Estefânia Maroja, de Maria Tereza Lins, de Agarina, de Rosália Batista, e que Santa Rita praticamente desconhecia, né? E agora a gente viu reflexos reais da assistência em Santa Rita. A gente sabe que Mailane tem uma pegada idêntica, não à toa, ficou, né, no lugar da ex-secretária, e Fernanda adentra a carreira política depois de se desincompatibilizar da secretaria e mostra claramente, pelo menos no contato com as pessoas, eu particularmente vejo uma evolução grande da primeira-dama, que se transforma em secretária potente, que agora vislumbra essa carreira política como pré-candidata a deputada estadual. É um bom produto, para se vender, lógico, entre aspas, à população, para se conquistar o voto da população, seria ou será, de acordo com o seu ponto de vista, uma boa representante de Santa Rita na Assembleia? Mano, eu vou simplificar a resposta dizendo o seguinte: quando da escolha de Fernanda pelo prefeito Jackson, estávamos na Câmara na oposição. E a gente viu uma pessoa humilde, uma pessoa que não prometeu nada, mas que no findar das contas entregou tudo. Humanizou a Secretaria de Bem-Estar, tirou o caos que existia no cadastro único, as pessoas ficavam no sol, diuturnamente. Primeira providência, tratar as pessoas como a gente quer ser tratado. Fazer com que as pessoas se sintam bem no ambiente que elas precisem de acolhimento. Eficiência nos serviços que o bem-estar oferece. Eu digo como parte do meu mandato, há 6 meses mais ou menos como vereador de oposição, mas observando paulatinamente o trabalho que era prestado pela primeira-dama do município. Humanizou, abriu as portas de fato e de direito, descobriu coisas que estavam lá jogadas e o povo clamando por cadeira de roda, clamando por cadeira de banho, clamando por cesta básica, e hoje a gente vê os CRAs sendo bem atendidos, as pessoas tendo resolutividade dos seus problemas quando levam ao bem-estar, tendo um ambiente acolhedor e tendo, acima de tudo,
Uma mulher santarritense, sem ambição, sem olhar diferente, sem olhar de canto, mas tratando todos e todas da melhor maneira possível, não porque apenas sou mais um vereador de situação, mas porque esse relato eu tenho diuturnamente das pessoas em Santa Rita. Fernando, o que a gente precisa é aumentar o ritmo para que as pessoas saibam que a nossa pré-candidata é a que mudou a assistência social de Santa Rita. A nossa pré-candidata é que tem uma visão humanitária. Ela vê as pessoas de fato e de direito. Ela não vê as pessoas como objeto de uso de troca eleitoral. Então, Fernanda fez com que e colocou esse sentimento dentro de todos que fazem assistência social. Se Mailane hoje ela está desenvolvendo um trabalho, é porque ela ficou na sombra de Fernanda e assistiu. Porque eu digo direto, se o exército de Alexandre conseguiu ganhar tantas e quantas batalhas, é porque o exército de Alexandre via Alexandre na frente. Se esmerou nele, verdade. Então, a coragem de um comandante, os atos de um comandante e os bons atos, eles são praticados por quem está na sua retaguarda. E nós temos hoje uma candidata competitiva, uma candidata que eu acredito que agregou valor ao produto e que Santa Rita vai dar a resposta, dando a Santa Rita o que ela precisa, que é uma mulher que vá para a Assembleia, que é uma mulher que nos represente e faça com que os anseios do povo de Santa Rita e as necessidades da administração, ela seja ouvida no governo do Estado, porque tudo isso pesa para uma boa administração. Clóvis, você viralizou uns meses atrás, pelo menos o vídeo postado no News Paraíba, eu parei de contar depois de 100 mil visualizações. Foi uma repercussão gigante quando você denunciou ameaças de morte a vereadores em Santa Rita e que o clima pesava naquela época. E aí a repercussão foi gigante. A imprensa paraibana repercutiu sua fala. E houve respostas por parte da presidência, de outros parlamentares em Santa Rita, enfim. Inclusive forças de segurança. Como é que está o clima hoje na Câmara? Como é que está? O clima está mais ameno, o clima bélico ainda, o clima tenso? Como é que a gente pode descrever hoje o clima na Câmara de Santa Rita? Nós podemos dizer, mano, que aquele foi um episódio não muito legal para a Câmara de Santa Rita. Todos sabem muito bem... Mas foi muita coragem sua falar sobre aquilo. Todos sabem muito bem que a gente abriu os olhos da Paraíba porque não era admissível o clima que estava se vivendo. A gente passou uma temporada muito ruim na Câmara de Santa Rita e nós ainda não estamos livres do que a gente denunciou. Ainda não, Clóvis? O presidente tomou as devidas precauções, fez os envios dos ofícios aos meios legais, cobramos persistentemente, fomos indagados em sessões da Câmara, câmaras muito calorosas, sessões muito calorosas, mas provamos a necessidade de ter um olhar maior para o plenário da Câmara, de ter o cuidado necessário, porque senão aquilo se transformaria no verdadeiro campo de batalha, campo de guerra. Então, era inadmissível o clima que se estava gerando naquele momento. Hoje podemos dizer que estamos a 70% de um clima bom, nós estamos se avizinhando de uma eleição de Câmara, os ânimos já estão se acirrando, algumas situações não republicanas e não democratas já estão começando a surgir, e conversamos com o presidente, sou o segundo secretário da mesa, o presidente teve de fazer uma viagem a semana, mas a gente vai tomar providências, ele depois de muita discussão, viu quem tinha razão, e também colaboro com algumas situações que ele falou, para que a gente melhore cada vez mais. O papel da Câmara é, acima de tudo, mostrar paz, mostrar um bom desenvolvimento dentro da Câmara no trabalho, para que a gente tenha melhoria de vida para o povo. Não é local de vereador se degladiando. Ali não é uma arena romana, não. Ali é um local democrático, onde cada um vai expor o seu posicionamento. E com relação a esse episódio, que nunca mais aconteça do jeito que estava acontecendo. Mas nós não estamos livres ainda disso. Porque existe, como eu já disse aqui na minha fala, figuras que sentou-se como secretário com a chibata na mão, que ainda querem se interpor na Câmara, querendo fazer mesa, querendo fazer com que a Câmara de Santa Rita se torne a sua alavanca propulsora. Santa Rita, os vereadores estão conscientes,
sabem muito bem do que eu estou falando. Eu não posso dizer livremente o nome dessas pessoas, porque ainda são pessoas que nós devemos temê-las, mas nós estamos precavidos. O presidente da Câmara tomou mais ou menos, quase todas as medidas que devem ser tomadas para que a gente tenha uma Câmara trabalhando pelo povo, sendo ágil para o povo e agindo da melhor maneira possível, pacificamente, para o crescimento de nossa cidade. O métier político, a resenha política, diz que depois, né, a construção nesse 1 ano e 7 meses é de que o próximo biênio viesse a ser presidido pela vereadora Cleidinha. Mas na resenha, nos bastidores, há um movimento, há uma conversação de que Epitácio se movimenta para ser o candidato ao segundo biênio. Como é que está essa relação de Epitácio com Cleidinha? Como é que a gente pode enxergar esse cenário nesse momento, Clóvis? Epitácio, ele se mostrou um presidente muito democrata. Seria um bom nome para o segundo biênio, a continuidade da Epitácio, na sua opinião? Voto ou a bancada governista teria um candidato? Eu hoje voto no candidato do governo. Pode ser Epitácio, pode ser Flávio, pode ser o vereador Boquinha, pode ser o vereador Queiroga, pode ser a juventude do vereador Bruno, candidatos do governo. Eu já disse... O vereador Clóvis se coloca nessa vitrine? Me coloco para votar no candidato do governo, porque hoje somos governo, nós temos a maioria, e acredito que o prefeito vai reunir a bancada e vai escolher dentre os nomes que ele tem, o próprio Epitácio, que já está chegando para a bancada, já está se alinhando com os vereadores, também pode ser renovada a bancada. Epitácio, ele mudou o rumo da trajetória na mesa de acordo com as conversas que foram acontecendo. Você vê evolução na gestão de Epitácio à frente da mesa? Vejo. E vejo grande probabilidade dele se reeleger presidente. Olha aí. Estou dizendo aqui... Eu achei que isso era só papo de bastidor, viu, Clóvis? Conversei já com diversos vereadores do governo. Ontem mesmo eu conversava com o vereador Bruno, conversei com o vereador Otávio, e nós somos governo. Se o alinhamento dele for governista, porque em 28 todos têm que estar forte e firme para que a gente tenha uma reeleição e que a gente reeleja o nosso candidato a prefeito. Panta promete trazer o filho como candidato em 28. Eu tenho fonte segura a informação que eu estou lhe passando. Porque o ficha suja tem que procurar um meio de sair, né? Ele já teve informação. Ele almoçou com um amigo em comum no final de semana. Não, mas isso aí é público e notório. E né? Ele já colocou que o filho é quem vem como candidato. É aquela história. Nós vivemos uma democracia, é o direito dele. Ele inelegível, né? Completamente. Ele não consegue ser candidato a nada. Ele já tentou vender a candidatura dele aí diversas vezes, segundo mas não informações. Tem jeito. Juridicamente. Mas até apelou para o Santo Aguinaldo, ver se conseguia as medidas jurídicas necessárias. Só que a lei da ficha limpa é clara. E nós sabemos o que condenado em segunda instância por órgão colegiado, pleno do Tribunal de Justiça e as contas. A última Câmara, quem foi o relator foi eu. Por incrível que pareça, ele teve também rejeição na Câmara. Alisson foi o antes da minha esposa. De 2018. Exato, e também teve rejeição. Porque Santa Rita perdeu muito. Santa Rita é um município... E as ruidosas contas de 2022, que nós já até falamos sobre isso, o rombo pode chegar a 72 milhões de reais. Tá se discutindo no Tribunal de Contas, mas pelo que eu vi no próprio processo, ela pode chegar a 100 milhões de reais, o rombo deixado pelo ex-prefeito Panta. Meu amigo, é um absurdo. É o preço que Santa Rita paga, não ter escolas suficientes, não ter as creches modernizadas, não ter um ginásio de esporte adequado. Nossos 8 anos, o nosso ginásio só recebeu cal. Até que o prefeito mandou fazer, o próprio vereador Josivaldo, que foi lá que está em tempo de cair, o Renato Ribeiro Coutinho. Então, em cima disso, os nossos estádios municipais, o de Vazenova e o do centro da cidade, estão às ruínas. O Moraizão e o Teixeirão. Quer dizer, esse dinheiro dava muito bem para que a gente tivesse, pelo menos, dentro da cidade, das 500 ruas que falta calçar, só 250. Então, foi dinheiro desviado que deveria servir ao povo de Santa Rita. Mano, 8 anos do ex-prefeito, não construíram uma casebre, não construíram uma casa popular para as pessoas que mais precisam. Não se fez um projeto de habitação. Então, isso aí foi um crime que ele cometeu que vai levar para o resto da vida. Porque a gente teve 500 casas lá que começou antes do governo Reginaldo Pereira. E quando entregaram... Irmã Antonieta, né? E quando entregaram,
a administração do ex-prefeito negou-se a dar o sagrado direito de escritura aos moradores, aqueles 500 moradores que tem lá, não tem a sua documentação, que a gente já falou com o Jacques, já está regularizando, para entregar aquelas famílias. Quer dizer, um ato desumano. Pessoas que precisavam, que passaram 10 anos, muita gente morreu do conjunto de irmã Antonieta e não recebeu aquelas casas, recebeu a viúva, recebeu os filhos, estão lá morando. Um conjunto que foi feito por associação, mas que não foi o governo Panta, não. Oildo Soares fez mais casa do que os dois. Oildo Soares, em um governo, fez mais casas do que o ex-prefeito. E Jacques está planejando trazer para Santa Rita um projeto de habitação para entregar 1.000 casas. O projeto está em andamento. Nós agora aprovamos há pouco tempo a Secretaria de Habitação, que era um gargalo. Brigamos muito para aprovar. Se Deus quiser, 2027, a gente vai ter lá inscrição para as pessoas que mais precisam, muitas delas já cadastradas na Secretaria de Bem-Estar Social, porque aí a secretária Fernanda, inteligentemente, fez um cadastro de pessoas que precisam de suas residências. Então, isso é interessante para uma cidade como Santa Rita, que muitas famílias pagam aluguel. Então, para Santa Rita, isso será um renovo, principalmente para os que mais precisam. Recebemos do governo do Estado 2 conjuntos habitacionais, aquele por trás do Metropolitano, né? Sim, o Rosa Luxemburgo. E o Tomás Moura. E o Tomás Moura. Que é pertinho da casa do presidente da Câmara. Isso. Aquilo ali foi da época de Ricardo Coutinho. O Ricardo, exato. Ricardo Coutinho. Quando eu digo que o governo do Estado não tem referencial em Santa Rita, é porque quando a gente se faz referência a qualquer coisa, é de governo anterior. É lá atrás. Quando você passa ali... E outra coisa, mano. Além de toda a política que a gente está falando, eu tive lá no DENIT, com o Arnaldo Monteiro, na oportunidade com o Anderson também, e eu disse, amigo velho, nós temos um absurdo da engenharia, que é aquela descida do Metropolitano. Você fala desse gargalo sempre, sempre. E eu digo ali, só vamos fazer... A semana passada teve um acidente, uma carreta... Eu publicizei isso no rádio. Amassou 10 carros. O vídeo que você mandou para mim. Vai ser preciso morrer o governador, um deputado federal, um deputado estadual, vereador não, porque o vereador eu estou no meio. Mas será que vai ter de morrer o Papa ali para fazer aquilo é vergonha da engenharia. Tem que se abrir mais uma via ali, é verdade. O deputado Anderson Monteiro disse que toda vez que ele, quando vai descer ali, ele olha logo para trás. Porque qualquer freio que você dá naquela curva, você espera que alguém venha vedado lá de trás. Tem isso. Né? Ali, quando mataram aquele radialista da 100.5... O Ivanildo Viana. Uma carreta dirigida por um anjo. Porque o que aquele camarada fez? Jogar aquela carreta na lateral ia matar umas 300 pessoas. Eu vinha pelo outro lado, eu disse, ali vai acontecer uma desgraça. João Bigode foi acidentado ali. Então, quer dizer, esse apelo que eu faço aqui é para preservar vidas. Não é eleitoral, não. Aí quem mora vizinho lá? A deputada Jane Panta. Aí o Arnaldo Monteiro disse, nenhum deputado veio aqui reivindicar. Não, Arnaldo. Veio não, Clóvis. Homem, pelo amor de Deus, tome providência. Do lado da grande. Será preciso que eu vou ter de ir em Brasília e tentar lá falar com Lula pessoalmente para fazer aquilo? Porque se não tivesse espaço... Tem um canteiro, tem espaço. Tem, é só afastar ali para a esquerda e vai ter canteiro sobrando ali. Exato, eu mostro ao meu filho direto, olha, agora no São João, todos os dias estava o maior engarrafamento e todo o pessoal voltando do interior, verdade. Todo dia tem acidente. Então, será possível que vai ter de fazer uma tragédia em nível nacional para fazer aquele pedacinho? O papel do vereador é esse, mano. É analisar tudo. O vereador é advogado, o vereador é curandeiro, o vereador é médico, o vereador é tudo que você imaginar, inclusive analista de tudo. Aí eu disse lá no DENIT que quando eu converso com as pessoas, principalmente aqueles que podem nos ajudar o município, aí eles dizem, rapaz, você tem uma visão genérica e generalizada de tudo. Isso, olha, eu procuro sempre. Hoje a gente tem a facilidade de estudar mais, diferente do tempo que eu estudava. Eu ainda estudo, mas não com tanta frequência. Mas hoje, faz um Google, não precisa, faz um chat. Você vai aqui... Explica tudo. Diz tudo. Hoje tem vereador lá que faz discurso na Câmara olhando para o telefone, diz, copiou, não foi, explicou lei. Copiou do chat GPT. Tem gente que dá entrevista olhando para o telefone. O meu está desligado. O meu está desligado, está aqui. Tem gente que até para dar entrevista no chat. Tem gente que para dar entrevista, como você apanha muita entrevista por aí, que fala 15 minutos para aproveitar um. E muitas das vezes não é.
Mas eu Não, fui se a gente criado... for contar quantos cortes dessa entrevista aqui, vai dar um bocado. Eu, como dizia, eu tive a felicidade, eu conto um pouco da minha história, no meu primeiro mandato, ter grandes tribunos, homens de bem, que trabalhavam acima de tudo pensando em Santa Rita. João Gadelha, Elsa Amorim, Ivan Modesto, Antônio Moraes. Olha o quilate dos vereadores que Santa Rita já teve. Reginaldo Pereira. Então, muitos vereadores, doutor Francisco de Paula De Mello Paulo Aguiar, Aguiar, isso. né? Então, vereadores que honravam aquela casa, a tribuna da Câmara de Santa Rita, você se deleitava com questões que eu, na minha simplicidade no primeiro mandato, tive esses professores. E discutia muito com eles, porque para aprender você tem que debater. Mesmo muitas das vezes perdendo os debates, você aprende. É perdendo que você aprende. Então eu aprendi muito e, acima de tudo, muitos vereadores ali, e aprendi também, como vereador Severino Alves Pereira, Pinto, vereador Bengala, vereador Cagé, na sua simplicidade, a sabedoria e frieza do vereador que está no céu, Pessoinha, Pedro Mendes de Brito, vereadores que chegavam lá, mesmo na sua simplicidade, mas tinha algo a ensinar. Então, vereadores que eram muito bons de discurso, mas não tinha o meio de rua. E vereadores que eram bons de meio de rua e não tinham discurso. Aí eu digo sempre, o vereador tem que ter um pouco de tudo, do assistente social, do advogado, do médico e do humanista. Eu procuro ser tudo isso junto para permanecer numa situação que eu sou o primeiro da família. Eu, quando entrei, na minha família não tinha político. Eu entrei numa época muito difícil, onde nós tínhamos um exemplo de Arcanjo, filho de Arlindo Cabral, Sim. que era o maior comerciante, o maior empresário de Santa Rita e, quiçá, do Nordeste, com as lojas de Arlindo Cabral, onde os Trapalhões faziam a propaganda de Santa Rita. Muita gente não sabe o que é os Trapalhões. Hoje a gente vê Armazém Paraíba, vê Magazine Luiza, vê essas, mas as pessoas não compreendem o tamanho do que foi Arlindo Cabral. Aí um grande comerciante que a gente comprava lá, chamado Raminho do Mirandão, dizia, Nossa, Raminho. Mas rapaz, sai desse negócio. Eu digo porque Raminho dizia a mim, saia desse negócio de vereador. Arlindo Cabral, não conseguiu eleger dele, elegeu o filho como um filho de marchante vai se eleger. Se elegeu. E eu fui o vereador mais votado. Porque Arcanjinho, na época, gente boa, menino bom, mas ele não tinha penetração no meio da juventude e das pessoas. Eu na juventude e meu pai, Loi, no meio do povo. Meu pai era comerciante desde de pequeno, né? E muito conhecido. E aquela história, um humanista, uma pessoa de grande coração e de grandes amizades. O pai foi dirigente do Santa Cruz com o Zé de Totô, com o Giuseppe, com tantos outros. O pai tinha uma Kombi, que ele também fazia... teve uma época que ele tinha Kombi, e ele levava o Santa Cruz dentro da Kombi para jogar empates. O problema, quando chegava lá, que o time do Santa Cruz todinho ia dentro da Kombi, eles passavam meia hora espichando os cabas para poder entrar em campo. Mas jogava bem, era 7-1... 4-0, 6-0, né? Era o auge do Santa Cruz. Mimi, Calvé, Nau, né? Então, é isso. Aí juntou uma coisa com outra e a gente se tornou esse vereador aqui, que está sempre à disposição. Mas o vereador Clóvis de Loi é um vereador de atuações homéricas. Isso a gente tem que admitir. Tanto quando compôs a mesa com o Guga, quando presidiu a casa, foi um vereador de grandes atuações. Não à toa, a história pregressa conta e hoje chega à casa tão mais experiente para um quinto mandato. E, de verdade, Clóvis, você sabe que eu acompanho seu mandato desde o primeiro dia. E, assim, a verdade tem que ser dita. O vereador Clóvis Loi tem dado um show nessa legislatura com a experiência e com o nível do debate que leva para aquela tribuna. Aí, meu amigo, não tem ponto de correr, não. Parabéns de verdade. Muitos parceiros nossos, né, eles nos confessam Parabéns. que estão gostando da experiência de ter um mandato com esse decano, né? Nós estamos 2 decanos lá. O Miranda, né? Você que é um e Anésio, vereador, você e Anésio. Anésio foi presidente também. Tem um filho muito inteligente, eu assisto sempre as entrevistas, doutor Diego. Doutor Diego é realmente uma sumidade. É o almanaque. Verdade. O menino, eu acho que logo aquele menino vai ser desembargador. Daqui a pouco, se brincar, acho que antes ainda preside a OAB, porque ele é bom. O Diego é bom de verdade. Aí, mano, aonde entra o que eu sempre digo. Santa Rita tem um celeiro de bons valores, tanto feminino como masculino. Nós temos doutor Diego, nós temos... não vou enumerar tantos quanto. Aí, o governo do Estado, o cara é suplente de vereador em Aiuaba, aí é secretário de Estado. Aí, Santa Rita, com 100 mil eleitores, não tem um subsecretário de Estado. Porque a deputada, representante da cidade, que se diz representante da cidade, está preocupada com todo o respeito aos servidores que trabalham e fazem merecer seu salário.
está preocupada em nomear vigilante e auxiliar e não sei o quê, cargos do interesse dela para compor uma militância política para trabalhar para ela na próxima eleição, e esquece do que de fato é importante, que é a cidade. Santa Rita precisa mais. Alguém do outro lado vai pensar, mas por que ele pensa tanto em colocar alguém para ser secretário? Porque na hora que você tem uma peça representatividade dentro do governo do Estado, você vai ter uma voz que vai nos ouvir direto e está transportando o anseio e as demandas de Santa Rita. Santa Rita, ela já perdeu o título de ser dormitório de João Pessoa. Santa Rita, hoje, ela detém um grande número de vagas de emprego, de postos de emprego, e Santa Rita precisa mais. O governo do Estado precisa mais de Santa Rita. Agora, enquanto a gente tiver o governo do Estado que não olhe para Santa Rita, do tamanho que Santa Rita é, a gente fica patinando, a gente fica precisando de muita coisa que deveria o governo do Estado nos ajudar. O município está fazendo a infraestrutura que ela pode fazer no ritmo jamais visto. 100 milhões, acredito que a própria prefeitura vai gastar mais 50 milhões, nós vamos ter serviços de qualidade sendo prestados ao povo, para que a gente tenha cada vez uma cidade melhor. Digo isso sem medo de errar. Nós vamos ter o melhor governo dos últimos 40 anos em Santa Rita, pela humildade do prefeito Jacques, por ser um prefeito que nos escuta a bancada e escuta as pessoas. Durante a última novena agora, que se encerrou-se ontem a paróquia São Pedro e São Paulo, o prefeito estava lá e, quando terminou a missa, ele passou mais de 1 hora ouvindo a comunidade. Um a um, de um lado o prefeito, de um lado a primeira-dama e alguns secretários, o vice-prefeito, que tem sido um parceiro importante. Edinaldo tem sido um vice-prefeito que dá segurança ao prefeito de trabalhar. Um prefeito igual já foi alguns que passaram em Santa Rita como Moraes, com inteligência, com sabedoria e muitas das vezes apagando o fogo que ali possa existir. Então tem que se dizer também, o secretariado do prefeito, a cada dia que se passa tem melhorado. A Mailane no bem-estar, a Andressa na educação, Mateus na infraestrutura. Então, esse novo quadro que o prefeito vem criando, porque é aquela história... Mas, amigo, muitas das vezes é bíblico. O Senhor pega o desqualificado e qualifica. É por aí. Os escolhidos são mais ou menos assim que é feito. É por aí. Então, a competência, o prefeito está dando oportunidade. Teve um prefeito chamado Reginaldo, meu amigo, meu irmão, o maior pecado dele foi não acreditar nas pessoas que podiam ajudar na administração. Arrogância. Foi trazer brasões de fora que não conheciam Santa Rita e que levaram Santa Rita àquela situação que se passou. O desmantelo que nós tentamos ajudar tantas vezes. Exato, da melhor maneira possível. Eu sou testemunha que você foi um dos que tentou ajudar no que pôde. Clóvis de Loi, vereador da cidade de Santa Rita, um dos maiores, dos políticos mais experientes do município Canavieiro. Alguma coisa que a gente não falou, que a gente não tratou, que você queria deixar como mensagem para o público santarritense, seu eleitorado, mas também para a população? Eu tenho dito sempre que eu preciso muito da ajuda das pessoas. Eu quero fazer desse mandato o melhor mandato da minha vida. Eu quero fazer desse mandato o melhor mandato que eu possa dar ao meu povo, o povo da minha cidade, e contribuir para a Paraíba. Aquelas pessoas que tiverem ideias, que me acompanham nas redes sociais, que sempre conversam comigo, eu digo direto em todo canto que eu vou. Não tenham vergonha de me repreender e nem tenham vergonha e nem fiquem temerosos, receosos a me dar qualquer tipo de dica para melhorar. Porque o bom político é aquele que sabe ouvir. O bom político é aquele que sabe tirar proveito de tudo aquilo que é para melhorar o seu mandato. E eu peço às pessoas, no mais agradecer a Deus pela família, minha esposa, minha mãe, minhas irmãs, todos que me cercam, a vocês da imprensa que me apoiam, pedir a Deus saúde e paz, trabalhar muito para que as pessoas saibam que nós somos merecedores de estar na Câmara. Sempre procuro abrir os olhos dos meus parceiros, colegas vereadores, para que tenhamos cada vez mais, uma Santa Rita melhor, crescente e cobrando sempre do governo do Estado para melhorar ainda mais o que o prefeito faz dentro do nosso município, dando condições de vida e melhorando a vida do nosso povo. Esse é meu pensamento, porque Deus já me deu tudo que eu queria na vida. Uma grande família, já tenho um neto e agora é aquela história, é trabalhar
para continuar trabalhando e ser merecedor, se a gente for candidato, ou for meu filho Adjailson, ou for meu filho Neto, ou for minha filha Yasmin, se assim for, porque de repente o prefeito me convoca para outra coisa, você vai aqui coordenar a campanha, eu não tenho nenhum problema de apoiar o meu prefeito Adjailson, o meu filho, ou outra pessoa qualquer que seja inserido do nosso grupo. Até minha própria esposa um dia já foi tapar já foi candidata e provou ser muito forte. Foi competitiva, verdade. Então, verdade. Eu não tenho esse eu tenho que ser, não. Eu estou aqui em nome de um grupo que me ajudou a chegar a ser vereador, um grupo de amigos, e a cada dia que se passa, eu faço tudo para fortalecer. Agradecer a Deus e todas as famílias de Santa Rita e da Paraíba e do Brasil, para que a gente cada vez mais fortaleça o nosso nome. Vereador Clóvis de Lois esteve conosco em mais um episódio do Mano a Mano Podcast. Você, meu amigo, minha amiga, agradeço pela audiência de todas as segundas-feiras. Na próxima segunda-feira a gente volta mais com o Mano a Mano Podcast aqui no YouTube, direto aí para você. Até lá!